ao segundo episódio do nosso mini curso. A ideia agora é a gente trabalhar a encadernação do tipo brochura, que é uma das mais básicas, uma costura bem fácil da gente fazer, bem simples. A gente vai primeiro, na primeira parte, apresentar os materiais e fazer o passo a passo de como a gente produz a capa, o miolo, faz as furações na capa e no miolo, para depois a gente fazer justamente a costura, né, que é a parte essencial da encadernação, colocar tudo junto. Então, vamos começar. A encadernação brochura ela é muito antiga, a gente vai fazer ela com um miolinho só. E ela é muito simples. Então dá para todo mundo fazer em casa. A gente já fez um ateliê de férias de encadernação na Casa de Cultura. E a ideia é que agora a gente vai produzir aqui no material online. Espero que vocês gostem, que vocês depois explorem novas maneiras de fazer e costuras mais complexas da brochura. Ok? Então, vamos que vamos. Vamos começar com o nosso vídeo para a gente justamente entender como é que é a construção dessa encadernação. Esses são os materiais básicos, tá bom, gente? Mais ou menos o mesmo material que eu apresentei no episódio anterior. Então, a gente tem aqui uma capa direitinho, eu fiz em formato A6, bem pequenininho, para a gente poder pensar, tudo bem? Papel de gramatura 220, 240, ele é bem maleável, como dá para vocês verem no vídeo. Cortei o papel no mesmo formato, praticamente, da capa, deixei só uma margenzinha de mais ou menos 5 milímetros de fora a fora, para a gente poder ter um espaço de respiro. Então, eu fiz esse que eu chamo de gabarito do processo como um todo, que eu vou explicar depois. Essa é a nossa capa, né? O material que a gente vai encapar, na verdade, a nossa capa, que é um tecido adesivo. Então, ele é ótimo, ele é bem encorpadinho, ele não é tão fininho, não. E ele tem cola. Então, isso permite que a gente faça o acabamento como um todo do nosso caderno e a gente não precisa usar nem cola, nem pincel, nem rolinho. Vai facilitar bastante. E eu já fiz a marcação interna de qual que é esse lugar onde eu vou colocar a minha capa. Essa é a parte de dentro. Já cortei ele alguns milímetros também, menores do que a parte do que a minha capa mesmo, tá? E ele é um papel adesivo. Então, eu estou usando tudo adesivo, gente, para poder facilitar o nosso processo. Então, o que acontece é que a gente pega, tá vendo? Vou mostrar para vocês, coloca tudo junto para vocês verem, tá vendo? Ele tem uma bordinha um pouquinho menor do que a capa mesmo de craft, pra gente ter um acabamento mais bacana, e a gente poder ver um pouquinho também da material da capa na parte de dentro do caderno. Esse bloquinho, ele tem 10 páginas, tá bom, gente? 10 folhas. E justamente eu fiz ele pequenininho pra gente poder trabalhar de uma maneira simples, ficar mais tranquilo da gente fazer, ele não ficar muito grande, porque isso dificulta o nosso processo. Ele é tamanho justamente A5, então eu pego o tamanho uma folha 4, que eu pego, corto no meio, e aí esse tamanho que sobra aqui é menor, eu vou dobrar ao meio para poder fazer o nosso caderno. Então a gente tem a folha 4, que é grande, a 5, que é metade, e a gente vai dobrar ela no formato A6, que é metade ainda. Então, a gente pega essas 10 folhas e dobra todas elas. Então, agora eu vou apresentar os materiais que a gente tem para vocês. A gente tem a régua de metal e o estilete, que a gente usa justamente para a gente cortar os nossos materiais. Temos também, mais uma vez, a régua de acrílico, que a gente usa para poder fazer as mensurações, medir tudo direitinho. A gente vai precisar medir, inclusive, as furações, distância de um ponto para o outro. Temos lápis, borracha e essa caneta preta para poder facilitar e visualizar esse processo. A tesoura para poder auxiliar o que for necessário. Mais uma vez, essa placa de acrílico com o EVA para a gente poder fazer a furação com o nosso agulhão. Então, a ideia é que a gente não estrague o nosso pote, não estrague a nossa mesa. A gente faz em casa, muitas vezes a nossa encadernação, não é no estúdio, num lugar que a gente pode estragar e coisas afins. E a ideia do agulhão é que ele vai justamente furar o nosso miolo, né, a parte central do nosso caderninho, e a gente vai usar o EVA e a placa de acrílico para a gente poder proteger. É sempre importante a gente lembrar de proteger a ponta do nosso agulhão para ele não perder, tá? Essa ponta afiadinha. A gente tem a agulha também curva, que a gente vai usar, e a nossa linha encerada para fazer a costura.
Depois eu vou explicar para vocês o tamanho que a gente precisa dessa linha encerada para poder costurar o caderninho como um todo. Vamos usar 2 ilhós, tá? Pra gente poder colocar um elásticozinho, porque como é um caderninho de capa maleável, vai ser interessante a gente pensar. Temos esse alicate, que é um alicate para poder fazer a furação. A gente fura a capa todinha e depois insere o ilhós. Esses 2 modelos de alicate para ilhós que a gente pode utilizar para poder fixar o elástico na nossa capa, que é o que vai segurar o nosso caderninho como um todo. Tá ok? Então, a gente vai agora para a produção realmente do nosso caderno. Então, a gente tem já a capa em um formato um pouquinho maior que o formato A5. Deixei meio milímetro ao longo de toda ela, a borda dela todinha, a mais, para a gente ter um espacinho de respiro, como eu tinha falado antes. E aí a gente tem, mais uma vez, o nosso acabamento interno, né? E esse daí também é o tamanho da nossa folha, interna da folha, tamanho A5 do nosso papel. Só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar com a bordinha bem pequenininha no entorno, tudo bem? E esse é o nosso gabarito. Então, eu fiz um gabarito tudo direitinho. O que eu faço é que eu dobro a nossa folha no meio, nossa folha de craft. Acho o meio vertical dela do que seria o ponto central. E a partir desse ponto central, eu vou marcando de 3 em 3 centímetros, que foi a medida que eu escolhi para poder fazer um pontinho nessa linha no meio, onde eu vou depois fazer a furação. Então, eu escolhi ser de 3 em 3 centímetros. Pode ser de 2 em 2, de 1,5 em 1,5, pode ser de 5 em 5. Depende da quantidade de furos que eu quero utilizar. Posso utilizar 3 furos, 2 furos, praticamente quanto eu quiser. E já fiz a marcação direitinho de quanto seria também o lugar para colocar o meu ilhós, que é na lateral justamente direita, para fixar o meu elástico. Então, eu escolhi fazer um buraquinho na quininha que tem justamente de 1,5 centímetro, 1,5 centímetro de distância das minhas bordas, né? E escolhi no meu alicate de furação a ferramenta que tem um buraquinho maior, que é mais semelhante, mais próxima do tamanho do meu ilhós. Então, eu faço a marcação direitinho disso e depois eu furo meu papel, coloco, posiciono o meu elástico e aplico o ilhós. Entender que vocês possam entender, mas com esse vídeo, o processo como um todo, como ele é. Então, gente, aí dito isso, já deixei mais ou menos o material pré-preparado para vocês entenderem como ele acontece. Já tenho as marcações direitinho na nossa capa definitiva de como a gente vai fazer essa encadernação. Então, o que eu faço é justamente, vou agora assinalar para vocês o que é direitinho, qual que são as marcações que eu vou fazer. E vou colocar justamente o meu EVA e vou furando um a um. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque esse agulhão, ele tem uma pontinha bem afiadinha para eu não me furar no processo. Se vocês quiserem fazer essa encadernação com crianças, é interessante que os pais façam essa parte, tudo bem? As partes que envolvem tesoura de maior precisão, o estilete. Então, dá para vocês verem agora que eu fiz todas as furações e marcações. Eu não faço elas muito grandes, tá bom? Eu deixo ela já marcada de uma vez. Eu sou um pouco neurótica, tá, gente? Então, eu gosto de deixar as coisas marcadas um pouquinho antes. Eu vou lá, encapo, reforço as marcações como um todo, tá bom? Para poder ter tudo mais bem acabado possível, digamos assim. Então, depois que eu fiz essas marcações todas, que eu faço a furação, eu venho e eu vinco bem. O verbo é vincar, né? Justamente a lombada, para ter uma boa abertura desse caderno. Ele fechar bem e ele também abrir bem. A gente não quer um acabamento estranho para o nosso caderno. Então, eu separo esses materiais, que eu já fiz a furação como um todo, já utilizei o que eu precisava. E agora eu vou justamente pensar a minha capa. Vou pegar um tecido adesivo e vou justamente tirar a cola dele para eu poder trabalhar. Deixei para vocês aí uma lateral já cortada nessa quininha, né? Que é onde a gente vai fazer essa quininha de acabamento. Mas vou cortar com vocês justamente as outras pontas para a gente poder ver
como é que é? Em geral, eu deixo uma distância de mais ou menos 3 a 4 milímetros nas quinas. E a minha bordinha, ela tem normalmente 1,5 cm ao longo da capa como um todo. Porque aí a gente consegue fazer um bom acabamento. Um acabamento de menos que isso, 1 cm, meio centímetro, pode ser que com o uso, o caderno, ele vai perdendo a capa, ele vai descolando, não descolando, mas realmente o material vai cedendo. E uma coisa legal que eu gosto do tecido adesivo é que vocês viram que a marcação tá bem escura, né? De onde que é a minha capa. Eu faço essa marcação com mais força porque o tecido adesivo, ele acaba ficando marcado, tá vendo? Aí, nesse ponto, ele fica marcado exatamente o lugar onde eu tenho que colocar a capa. Então, isso para mim vira meio que um fantasminha, um gabarito que permite que eu posicione a minha capa exatamente no lugar onde eu quero. O que muitas vezes eu não consigo fazer com o tecido, mas com o tecido autocolante, com o tecido adesivo, eu consigo já ter essa marcação dessa borda onde eu vou enquadrar a minha capa de maneira correta e não vai sobrar, não vai ficar nenhuma parte torta, né? A gente quer um caderninho para a gente utilizar que seja bem acabado. Então a gente pressiona direitinho, posiciona, depois que a gente tira esse papel que guarda a parte de cola do tecido. A gente sempre trabalha essa cola e a gente trabalha esse tecido do miolo, né, da parte central para as bordas, alisando ele bem, para ele ter bastante aderência. E depois o que eu faço, na verdade estou fazendo com vocês, é cortar essas quininhas. Normalmente eu não corto ela muito rente à ponta, eu deixo um espaço maior, justamente para a gente poder fazer o acabamento interno de qualidade e não ficar nenhuma pontinha sobrando de tecido para fora, porque isso depois vai se desgastando com o uso e o tecido, o material vai cedendo. Então depois eu venho trabalhando justamente o interno. Então eu vou trazendo as bordas de tecido de fora para dentro e fazendo acabamento. Você pode tanto trabalhar a parte mais curta, né, a parte menor, que são as laterais do caderninho, com justamente a parte horizontal de cima e de baixo. A ordem você vai vendo direitinho. A gente sempre usa, dá uma amassadinha de leve nas pontinhas, as 4 pontinhas, para a gente dar um bom acabamento. Então a gente amassa de leve, para esse acabamento ficar bonito, e também para ele poder ficar prático no sentido dele não se desgastar com o tempo. A ideia é que a gente não vai usar esse caderninho um dia, depois joga ele fora. A gente vai ter um tempinho a mais, né? A gente vai usar isso por uma semana, um mês, vai fazer e usar um tempo depois, ou dá-lo de presente. Então, a ideia é que a gente tenha um material que vá se conservar um pouquinho mais de tempo. Sem contar que fica mais bonito, né? A gente fica visualmente mais bonito também, é uma coisa mais bem acabada. Aí eu mostro para vocês um pouco mais de perto como que é isso. É uma amassadinha bem de leve mesmo, para a gente poder justamente dar um bom acabamento. E vocês podem ver que vai ficar essa parte, né, de 1,5 cm para dentro do caderninho. Então, ele, ao mesmo tempo que ele guarda direitinho a capa, né, que ele deixa a capa mais segura, mais bonita, ele também dá uma linha de você também entender que a capa tá vindo e vai cobrir, então a gente também tem uma bordinha delicada que vai restar depois. Vai fazer uma quina bonita, bacana depois. Escolhi para a parte interna, inclusive, um papel adesivo branco, porque tem essas linhas e detalhes em branco da minha parte externa. Então, isso também fica a cargo de vocês para escolher, inclusive, se vocês querem ele ou estampado, como eu fiz, ou ele todo de uma cor só. Pode ser também, entendeu? Eu usei, nesse caso, não um tecido, mas um papel adesivo, justamente para poder facilitar, né, aquela parte da cola que eu tinha falado com vocês. Eu posiciono ele bem, centralizo ele o máximo possível, tudo bem? Para ele não ficar torto, ele não ficar errado, para ele não vazar da minha borda, da minha capa. E aí eu vou alisando o papel de uma maneira como um todo. Eu aliso primeiro a parte central e depois eu vou do centro para as bordas, sempre do centro para a borda. Tanto com tecido adesivo, com papel adesivo, ou com tecido com cola mesmo, é sempre do centro para as bordas. A gente vai sempre do miolo, da parte interna do caderno, para as laterais,
para ela ficar com um bom acabamento. E ideal que depois a gente pressione com o dedo, ou com a régua, ou com algum outro material, um tecidinho que seja, a borda como um todo do caderno na parte interna, para poder ter bastante aderência e ela fazer um bom contorno, tudo bem? Então fica marcadinho na hora que a gente faz esse processo, porque a gente já trabalhou essa dobra da capa, fica marcadinho o centro. E aí o que a gente faz a partir daí é que aquele gabarito que a gente usou lá no começo para poder fazer toda a furação, a gente vai usar ele agora também para poder fazer o quê? A marcação na nossa lombada, que vai dar justamente a estrutura e o lugar para a gente furar o nosso caderno. Então, a gente precisa que essa parte interna, esse vinco interno, ele esteja bem estruturado. Eu passo, inclusive, o cabinho do meu furador aí para ele poder ficar bem marcado, para eu ter direitinho o lugar onde eu vou fazer a furação, de onde eu vou fazer a minha costura. Tudo bem? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar ele bem para ele ficar seguro, para ele não desmontar, igual acontecia com os livros antigos, com o nosso uso, né? A gente coloca esse gabarito por dentro, ajusta ele direitinho, centraliza de maneira que ele fique no lugar exato para a minha furação. Então, nessa parte eu não faço nem marcação nenhuma, eu uso só o gabarito. Pego a minha base de acrílico, pego as minhas folhinhas de EVA, e como eu não tinha um EVA mais gostoso, eu 4, 5 folhinhas, e eu vou com o meu agulhão, marcando e fazendo furo do gabarito, justamente para minha capa. Marco direitinho, confiro se tá tudo furado direitinho, dá para ver, tá bom? Tá vendo aí? Já fica furado fora, dá para você passar o dedinho na lombada e você vai sentir os furos. E aí a minha capinha, ela tá finalizada no sentido de termos a furação toda direitinho. Então a gente já tem aí o material base para a gente poder fazer justamente a nossa encadernação, brochura. Então, a partir daí, eu vou escolher pegar aquele nosso bloquinho que a gente já separou, que já cortou, para fazer o nosso bloquinho interno, que é o nosso papel A4, 75 gramas, 90 gramas, pode ser até de gramatura um pouco maior, até 100, 120. Só que quanto maior a gramatura, quanto mais grossinho o papel, no caso da brochura, o ideal é que você use uma menor quantidade. Se ele for um papel bem fininho, de gramaturas inferiores, 75, 60, 70, 50 de gramatura, aí você pode usar uma maior quantidade. Para ele não ficar aquele livro também assim, em que a lombada é muito fininha e a parte que abre dele é enorme, assim, quase parecendo uma boca de jacaré, aberta. Então a gente pega esse bloquinho, peguei 10 folhinhas, o que eu fiz com ele? Dobrei no meio, dobrei tudo junto, mas eu ajusto ele bem, eu bato ele na mesa para poder ajustar direitinho. Só que na hora que a gente dobra, a gente vai perceber que ele vai ficar com vários dentinhos na lateral, onde ele abre, né? Onde a folha abre. E aí, o que eu escolhi fazer é justamente perfilar com o estilete. Então, eu venho direitinho, pego o estilete, pego a minha régua de metal e eu vou ajustar ele direitinho no ponto onde eu quero, no limite dessa primeira folha, que ela, em geral, ela é a mais curta de todas. E eu vou passar o estilete devagar, com uma pressão adequada. A lâmina tem que estar nova, gente. Se a lâmina está com algum ferruginho, alguma coisa está sem uma pontinha, está meio arredondada, a gente pega, quebra ela para a gente ter uma laminazinha nova, para o estilete não mascar. E aí eu vou, aos pouquinhos, até ficar bem retinho. Se eu não tenho estilete em casa, não faça com tesoura de maneira geral, porque fica torto, tá bom? Já experimentei várias vezes, fica torto, fica horrível. Mas se vocês não se importarem, vocês podem deixar também o dentinho, assim, bonitinho, parecendo um Vzinho nosso caderninho. E aí, o que eu faço aí é que, depois de fazer isso, terminei direitinho, eu reservo. E aí, eu pego uma folha, outra folha qualquer, e eu faço um gabarito dela. Eu uso aquela gabarito que eu usei para poder fazer a capa, coloco essa folhinha branca, 75 gramas, por dentro do gabarito, ajusto ela corretamente, centralizo e eu uso mais uma vez o meu EVA para a gente poder fazer o quê? Furar nos lugares certinhos.
Já fiz a marcação, tudo direitinho. E eu vou fazer a furação dessa folha 75 gramas. Eu uso como gabarito para poder pensar a costura. E é esse gabarito que eu vou colocar por dentro do meu bloquinho para eu furar todas as minhas folhas. Não cada uma, né? Elas estão em conjuntinhos de 10. Para eu poder furar tudo. Ajusto direitinho, coloco o gabarito 75 gramas dentro do meu bloquinho, ajusto ela direitinho, bato ela na mesa para ela poder ficar bem justinha. E aí eu apoio direitinho no meu EVA e eu vou com o meu agulhão furar cada um dos buraquinhos, né? Deixá-los bem marcados. Eu não furo demais para o buraco ficar muito largo, porque a minha linha é muito fina. Mas eu furo o suficiente para poder justamente passar a costura. Tudo bem? Então dá para vocês verem que eu furei direitinho. Tá aí pronto, ó. Lombada também. Volto os meus materiais para os lugares, direitinho. E aí já vou pensar justamente neste processo. Ó, aí dá para ver tudo direitinho. A capa e o caderninho todo pronto, tudo furado. Pra gente poder justamente fazer a nossa costura. Só que vocês lembram que a gente falou do elástico? Que a gente ia colocar? Então, é nessa parte agora que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a furação. Primeiro, expliquei para vocês como é que a gente fazia a furação do miolo e da capa para costura. E agora, já que a gente vai usar outras ferramentas, a gente vai justamente trabalhar o nosso elástico, que é o que vai segurar o nosso caderninho, vai fechar, deixar ele fechadinho, bonitinho, vai dar um acabamento super bacaninho, ele fica super fofo. E a gente pode usar essa estrutura do elástico para qualquer encadernação. Eu vou usar ele, já que eu já tenho meu gabarito pronto, o lugar da marcação direitinho de onde eu vou furar. Marquei direitinho com o agulhão. E aí eu venho com a minha ferramenta, que já é justamente o meu furador, e eu faço o buraco direitinho de onde eu quero furar, né? Então, fiz ele direitinho na parte superior, faço ele também na parte inferior, e aí eu pego o meu elástico, e aí eu cortei um pedaço que é aproximadamente 25 centímetros, ele é 5 centímetros maior do que a minha capa como um todo, né? 24 centímetros maior do que a minha capa. E a ideia é que eu vá inserir nesse buraco. Vou deixar ele para cima. É importante a gente deixar ele para cima. Então a gente insere de fora para dentro, com ele virado para cima, para a gente poder depois dar a volta por dentro, para a gente poder pensar esse acabamento. Por cima, bem retinho, gente. Então a gente coloca o nosso ilhós. O ilhós ele vai encaixar bem rente, é normal ele ficar um pouquinho apertado, ele vai ficar bem rente, justamente para ele pressionar o nosso elástico junto com a nossa capa. E esse elástico não sair, tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. A gente vai passar o elástico por dentro da nossa capa, sair pelo lado de fora e entrar no nosso buraquinho. E aí a gente vai colocar ele direitinho. Tá vendo que ele tá levemente tensionado, ele não pode ficar largo, ele tem que ficar um pouco tensionado, porque senão ele vai perdendo elasticidade com facilidade, ok? A gente vai colocar o nosso ilhós também no segundo furo. Apertar direitinho. Então, ó, apliquei direito. Apliquei os dois, dá pra vê-los agora. Os dois ilhós. E agora eu vou pegar meu alicate. E eu vou apertar, digamos assim. Vou fixar o meu ilhós com o elástico nessa capa. Então, a função do ilhós é justamente criar uma pressão. Ele tem uns dentinhos na parte de dentro que ele vai criando pressão e ele vai mordendo a capa e o elástico ao mesmo tempo. Então, ele vai mordendo assim, ó, como se fosse uma garrinha mordendo, para justamente ficar bem preso. Então, se a gente puxar o elástico, ele não solta. O elástico não sai e o ilhós continua lá de metal ou de plástico, bem seguro, né? Na parte interna. O que eu faço aí, que vocês podem reparar, é que sobrou uma pontinha. Para fazer essa questão do acabamento, eu pego a tesoura, então eu seguro a minha capa, puxo esse elástico um pouquinho, tensional e corto. Faço a mesma coisa no superior e no inferior. Eu já tenho o acabamento dele certinho, aí do lado de fora. E aí, a gente já pode pensar, nesse caso,
a gente trabalhar com a costura. Vou juntar, né, aqui para vocês verem direitinho como é que ele fica. Ele fica todo bonitinho, não fica fofo, gente? Eu achei muito fofo esse caderninho. Já pronto pra gente costurar a capa e o miolo. E aí vem a parte da agulha que a gente vai precisar, curva, para facilitar a costura, e da nossa linha branca. Então, a gente teve aí esse processo da capa. Espero que vocês tenham entendido como é que ele acontece. Compreendido bem, tudo bem. Compreendido o processo como um todo. Que a gente vai precisar para poder costurar. A ideia é que a gente, na hora de colocar tudo para costurar, a gente coloque tanto o caderno interno, né? Esse bloquinho, quanto a capa, bem juntinhos, para a gente poder coincidir esses furos, ok? Para esse caderno, que é a brochura, a linha vai, sobe de um lado e depois desce no outro e volta para o centro. A gente sempre começa essa costura do centro. Então, eu separei uma medida de 3 vezes esse tamanho vertical do caderno. É o suficiente para a gente usar, fazer a costura todinha na lombada e depois dar o acabamento. Então, eu não uso uma linha dupla, essa linha ela é uma linha simples e eu deixo a outra pontinha dela que passa pela agulha, né, de mais ou menos 10 centímetros, 5 centímetros assim, para a gente poder costurá-la direitinho. Então, com isso, a gente vai para o próximo vídeo, que é justamente o vídeo da costura. Eu fiz um vídeo separado, um pouco mais próximo, para vocês poderem entender como é esse processo da costura, que é justamente a sacada que vai juntar tudo, para tudo fazer sentido, a gente ter uma bela encadernação com brochura no final. Então, como está mostrando aí no vídeo, eu coincido direitinho os furos, o furo do meu bloquinho com o furo do caderno. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar por dentro, a gente começa do buraco do meio, nesse caso, e a gente vai depois para cima, e depois a gente vai cobrindo por baixo, e volta e dá o acabamento também no meio. Então, com a minha agulha curva, eu vou passar no buraco do meio. Então, o buraquinho, como ele é um pouquinho mais justo, ele demora um pouquinho para a agulha passar, tá tudo direitinho. Tenham paciência. A encadernação, ela requer paciência e bastante atenção. Tomem cuidado para não furar os dedos, ok? Então, a nossa agulha vai passar pela bloquinho por dentro e vai sair na parte de fora da capa. E eu vou puxar essa linha, não vou puxar muito não, tá bom? Eu vou puxar ela o suficiente, vou deixar mais ou menos aí, ó, uns 10 centímetros, 5 centímetros, entre 10 e 5, para poder dar acabamento. Seguro ela com o meu dedo, com a mão esquerda, e com a mão direita, no meu caso, que sou destra, eu vou costurar. Então, sair na parte de fora, no buraquinho do meio, vou entrar na parte superior, no segundo buraquinho. Então, aí eu virei o caderno para vocês entenderem onde eu tô entrando, tá vendo? É no segundo buraquinho. Eu vou passar com a minha agulha de fora por dentro agora. E sair no miolinho lá por de dentro. Como eu disse, o buraquinho é justo, então a agulha demora um pouquinho para poder passar. E eu vou fazendo isso, vou puxando delicadamente a minha linha, mas tensionando ela ao mesmo tempo. Passei nesse segundo buraquinho, eu agora passo de dentro para fora no buraco terceirinho, o terceiro buraco aqui na parte de cima. Passo pelo buraco de cima, puxo a minha linha, tensiono ela mais uma vez. Eu preciso tensionar, mas não com muita pressão, tá? Porque senão eu puxo a linha como um todo e eu tenho que começar tudo de novo. Terminei! Eu volto no meu segundo. Então, a gente vai fazer essa questão de ir e voltar. Volto no meu segundo, começo pela parte de fora da minha capa, justamente, e saio com ele na parte de dentro. Puxo a minha linha, dou aquela tensionada, porque eu não vou voltar mais nesses pontos mais não, vai ser a única vez. Então, tensionei direitinho, puxei para ele poder ficar bem acabado, né? E agora eu vou entrar mais uma vez no meu buraquinho no meio. Entro pelo caderninho por dentro e saio pela capa na parte de cima. Essa parte pode ser um pouquinho mais difícil, porque a gente tem duas linhas passando pelo mesmo buraquinho, tá bom? Então, eu saio com a minha linha na parte de fora, tensiono mais uma vez, e agora eu vou para a segunda parte do caderno, que eu ainda não costurei, que é a parte de baixo. Entro no meu quarto buraco. Nessa parte eu tive um pouco de dificuldade, porque não coincidiu tão bem o buraco com o miolo. Então eu tive um pouco mais de dificuldade, isso acontece com frequência. É normal, tá, gente? Então eu vou puxar minha linha como um todo. Vou prestar atenção e vou para o próximo, que é o último buraco, que é a parte de baixo.
do nosso caderno. É o último, né, da nossa sequência que ainda não tinha preenchimento. A gente vai preencher agora. E agora a gente vai fazer o quê? Saímos desse último e voltamos pelo lado de fora no número 4, buraquinho do número 4. E a gente sai pela parte interna do nosso caderno. É aqui que a gente vai fazer justamente a parte do nosso acabamento. A gente pode escolher fazer esse acabamento em outros buracos. A gente pode começar pelo segundo buraco ou pelo primeiro buraco, mas a gente sempre vai fazer esse movimento de vai e volta. Nesse caso aqui, para dar o acabamento, eu vou passar por debaixo da linha do buraco anterior, dentro do buraco número 3 e o buraco número 2. E aqui, depois que eu passei por isso, eu vou dar um nó. Tem um lacinho primeiro, e aí para poder segurar de maneira que ele não saia, que a minha linha não suma, não se desfaça, dou mais um segundo lacinho. Depois eu venho com a tesoura e eu corto as pontinhas. Tudo bem? Corto as pontinhas, dou uma apertadinha, porque a linha encerada ela vai ter aderência, um pouquinho de aderência com ela mesma, né? E aí eu tenho meu acabamento direitinho. Olha que coisa mais fofa que ficou a nossa brochurinha. Tá aí a costura na lombada, na parte externa, né? Com todos os buracos, os cinco buraquinhos que a gente fez, para ver a parte interna também. Passo de volta o meu elástico e eu tenho aí a minha brochura acabada, finalizada. Com isso, gente, a gente encerra o segundo episódio, que é justamente sobre brochura. E aí a gente vai para o terceiro episódio, em que a gente traz de volta a Amandinha! A Amandinha está de volta com o nosso belo par de olhos azuis para o terceiro episódio, que é a encadernação japonesa, o formato mais básico dessa encadernação japonesa, tá ok? Então, ó, um abraço a todos. No final do terceiro episódio, eu volto para poder despedir de vocês, tá bom? Então, ó, beijos. Tchau, tchau.